E vamos acompanhar a repercussão do título do Flamengo, título carioca, Rei do Rio. Mengão é o Rei do Rio, meus amigos. Vamos acompanhar aqui, né, o que a imprensa está falando sobre esses bastidores do título do Campeonato Carioca de 2025, que foi para o Mengão. Mengão que venceu de forma inquestionável. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. Agora, é muito difícil jogar contra esse Flamengo do Felipe Luiz. O Flamengo, na minha opinião, é o único time que o adversário não sabe como marcar e atacar ao mesmo tempo. Ou você marca para segurar e aí você não consegue ter válvula de escape, ou se você for para o ataque, você vai tomar muito gol, ou pelo menos vai ceder muitas chances ao adversário. Para mim, essa é a tônica desse início, né, do Brasileirão que vai iniciar, pelo menos nas primeiras rodadas. Talvez isso não continue ao longo da temporada, mas acho que a preocupação vai ser de todo mundo quando enfrentar o Flamengo. Como marcar esse time e também ser capaz de atacar o Flamengo? Hoje, até agora, ninguém conseguiu mostrar isso, pelo menos nesse início de temporada. E aí, Luciano, tudo bem? Voltando das férias, né? Voltando hoje. Bom dia, Barreto. Bom dia, Jéssica. Bom dia para você que nos acompanha. Meu destaque é parecido com o da Jéssica e já falando de Campeonato Brasileiro, faltam 12 dias, ainda com várias finais a disputar de campeonatos estaduais. Na minha visão, o Brasileirão esse ano vai começar com um favorito destacado, que é o Flamengo. Por exemplo, na minha visão, no ano passado, havia 2 favoritos destacados no início do Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Resolveu alguma coisa? Nada, nenhum dos dois foi campeão, né? O campeão foi o Botafogo. Nesse ano, nesse início, tudo pode mudar, isso não quer dizer nada quem é o favorito, mas eu acho o Flamengo destacadamente o melhor time do Brasil no momento, não pelo Carioca, como você falou, pelos estaduais, pelo desempenho exatamente, mas pelo elenco que tem, pelo trabalho que o Felipe Luiz tem demonstrado e pelo que esses jogadores têm feito dentro de campo. Hoje, acho o Flamengo o favorito ao título brasileiro. Muito bem, o Fla-Flu será tema da abertura do próximo bloco do Redação Sport TV. Estamos de volta com Redação Sport TV, agora em definitivo, para falar das decisões dos estaduais. Estou aqui com a Jéssica Sescon e com o Luciano Melo e vamos começar pelo Campeonato Carioca, como prometido, rodando as manchetes dos jornais, né? Como é que esse título do Flamengo foi noticiado? O Globo diz que é um campeão com sobras. O Flamengo confirma vantagem com empate e conquista título carioca. Foi mais na linha aí do que aconteceu nas 2 partidas decisivas, né? O Dia diz que a festa é do Mengão e o Meia Hora reproduz o grito da torcida do Flamengo para o Zico, né? Ei, 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 Mengão é nosso rei, em vez de Zico é nosso rei. E o Extra chama o Flamengo de Rei do Rio, não tem para ninguém. No século XXI, o rubro-negro coleciona mais títulos do Campeonato Carioca do que Flu, Vasco e Botafogo juntos. Esses títulos somam alguns dados aí, as estatísticas, né, do domínio do Flamengo no Campeonato Carioca, né? Durante muito tempo, né, o Fluminense ostentou o título de maior campeão carioca, né? Aí o Flamengo foi se aproximando e tal, passou. E aí, olha, no século XXI, o Flamengo tem esse domínio destacado pelo jogo extra, né? Olha aí, 13 títulos contra 12 somados, de Fluminense 5, Botafogo 4 e Vasco 3. Né? E aí tem aquela estatística de Flamengo e Fluminense, né? Maior campeão, né? Como é que foi a briga pelos títulos? Olha ali, ó. Onde é que vai chegando? O Fluminense em 85, né? Dá uma parada ali, ele fica um tempo sem ganhar e nesse século esse número que a gente já mostrou. Ali na barrinha, né, da marca dos 30 títulos, a gente viu que foi... Desde 85 o Fluminense só tem 6 títulos, né? Que ele fica 10 anos sem ganhar, até 95 gol de barriga e os 5 títulos desse século. O Flamengo foi campeão em 2000 e a partir daí, né, começou uma série de conquistas para passar à frente do Fluminense. E tá assim, o ranking de campeões cariocas. Flamengo 39, Fluminense 33, Vasco 24, Botafogo 21, América 7, Bangu e São Cristóvão 2, Paysandu, que nem existe mais, 1. Não existe como clube de futebol, né? O clube social é ali perto do Flamengo. Em frente à sede do Flamengo. Ali no Leblon. O São Cristóvão está tentando retomar aí, né, um caminho, e o Bangu foi mal no campeonato desse ano, né? Tá Último rebaixado.
o rebaixamento do Campeonato Carioca é diferente, né? Tem outra chance de O jogar Bangu ainda. poderia ainda voltar para o próximo campeonato. Mas, enfim, falando desses dois clubes que dominam aí o cenário dos campeonatos cariocas, né? Os dois jogos mostraram que hoje existe, que nessa temporada, hoje que eu digo, o Flamengo 2025 e o Fluminense 2025 tem uma distância entre eles, né? Uma distância que ela diminuiu, eu concordo com o Mano, ela diminuiu, mas ela ainda existe, né? Eu acho que o Fluminense ele fez o que dava para fazer. Essa frase no futebol, eu acho que ela, em outros tempos, ela não encaixava, mas o Fluminense fez o que dava para fazer. O Flamengo é um time com muito mais recursos, material humano para o treinador trabalhar, jogadores de outro patamar, com todo respeito ao elenco do Flu, que também tem a sua qualidade, e também um trabalho que está dando um resultado, está dando frutos com muito mais facilidade do que está dando frutos o trabalho do Mano. E ainda a gente pode avaliar o trabalho do Mano aqui, eu não acho que ele é ruim, acho que ele é um trabalho bom dentro do que é possível fazer com esse Fluminense, num trabalho de recuperação, de fazer o Fluminense voltar a ser organizado, a dar uma nova identidade completamente diferente da que tinha antes, reformulação de elenco. O Fluminense passou por tudo isso, né? Reformulou o elenco para poder dar uma outra cara ao seu futebol, mais intenso, de mais marcação, e o Mano veio muito nessa batida. Mas o que é possível fazer contra esse Flamengo? Acho que essa é a pergunta, e essa distância do Flamengo, ela não está só para o Fluminense, ela está para a grande maioria dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ela vai ficar mais curtinha contra o Palmeiras, contra o Galo a gente vai medir esse ano, porque o Galo também passa por uma mudança de treinador. O Botafogo é uma incógnita, a gente falava sobre isso, né, Luciano? A gente não sabe o que esse Botafogo vai render, talvez ele venha com muita força. Mas ele de 2025 é uma incógnita para mim. Então, o Flamengo ele tem uma distância em elenco, em trabalho, que realmente acho que isso aparece contra todos os times do Brasil. Algumas distâncias bem mais longas do que outras, mas a distância ela está ali. E a pergunta que todo treinador vai fazer quando encontrar o Flamengo pela frente no Campeonato Brasileiro é: o que é possível a gente fazer contra esse Flamengo? Alguns treinadores, dependendo do time que eles têm, vão dizer: vamos tentar jogar de igual para igual, mas vai ser bem difícil. E outros, a maioria deles, vai dizer: vamos se defender e tentar marcar esse Flamengo. Se sobrar uma bola lá na frente, a gente pode, quem sabe, achar um gol. Ou numa bola parada, a gente fazer nosso gol acontecer. Agora, jogar pra valer assim, ó, num jogo franco, com a bola no chão, trocando passes, construindo contra esse Flamengo, olha, os trabalhos do Brasil vão ter que evoluir, mostrar uma evolução muito grande para a gente ver isso acontecer no Campeonato Brasileiro. Ou o Flamengo ter uma queda muito brusca, o que ele não mostra indícios do que vai acontecer. É uma distância que é refletida dentro de campo, porque a gente vê com frequência no futebol brasileiro, até algumas dessas finais estaduais que a gente vai comentar hoje também, distâncias que existem no papel, mas na realidade elas ficam muito menores. O Flamengo esse ano jogou 3 vezes contra o Fluminense, 3 vezes contra o Vasco e 2 contra o Botafogo, né? O Botafogo teve a Supercopa. Nesses 8 jogos, nesses 8 clássicos contra times da Série A, inclusive o atual campeão brasileiro da Libertadores, o Botafogo, o Flamengo só não demonstrou com volume que era muito superior no primeiro contra o Fluminense, o 0-0 da fase de classificação. Nos outros 7 jogos contra times, não estou falando de time pequeno do Campeonato Carioca não, times da Série A. Nos outros 7 jogos, o Flamengo demonstrou dentro de campo ser claramente superior. E aí, falando das 2 finais especificamente, o segundo tempo do primeiro jogo e o primeiro tempo de ontem são superioridades muito evidentes. E é difícil você ver isso numa final. Por exemplo, até no Grenal, que a gente vai falar mais pra frente, o Inter mostrou ser claramente superior ao Grêmio, mas não tem o volume que o Flamengo teve diante do Fluminense, tanto no segundo tempo da primeira final, quanto no primeiro tempo de ontem. O Fluminense mal conseguia passar do meio de campo. No primeiro tempo de ontem, era bola no Ares e o Ares tentava fazer alguma coisa ali quando tinha. O Flamengo fez muita falta no Ares, vale fazer esse destaque, foram 7 faltas. Sempre que o Ares pegava na bola, o Flamengo tinha a estratégia de fazer falta. E o Fluminense não conseguia respirar por muitos méritos do Flamengo. E isso que a Jéssica comentou, de como conciliar ataque e defesa, se você pensar o Fluminense precisando do resultado, botou mais um cara no meio de campo, né? Em relação ao time do primeiro jogo, o Lima entrou na vaga do Serna, tem uma mudança nas laterais também, uma forçada pela lesão do Fuentes na lateral esquerda, mas outra que eu nem entendi tão bem assim do Samuel Xavier no lugar do Guga. Acho que o Guga vive um momento melhor do que o Samuel Xavier na lateral direita, mas a mudança do meio, eu concordo até, se você pensar, tirar o Serna para botar o Lima e reforçar o meio de campo, mas o Lima na prática ficou sem função. Foi um primeiro tempo muito fraco do Fluminense e muito bom do Flamengo, por méritos do Flamengo. O segundo tempo foi mais equilibrado
E tem essa coisa da régua, né? O torcedor do rubro-negro, ultimamente a gente vê, pô, o que mais que o Flamengo precisa fazer? Estão medindo o Flamengo por uma régua diferente. Acho que tem que ser medido por uma régua diferente e isso é mérito do Flamengo, isso não é um problema do Flamengo. E o Flamengo é campeão carioca de maneira incontestável, mostrando dentro de campo que é claramente superior aos 3 rivais e ainda mais superior aos clubes pequenos do Rio. E entrando nesse debate, né, dessa diferença que tem o Flamengo para as outras equipes, além de poder aquisitivo para poder competir no mercado, de um elenco que é muito bem montado, de jogadores com muita qualidade, acho que tem um pontinho especial, que é um novo treinador que chega com mais ideias legal, muito mais novas de futebol que e que aqui no Brasil a gente não está tão acostumado. Porque é muito difícil fazer uma equipe jogar solta do meio para frente, mas com um poder de desarme e marcação como o Flamengo tem. O Flamengo, defensivamente, ele é muito forte, além de ofensivamente. Hoje é muito complicado você conciliar essas duas coisas. O Felipe Luiz, ele não joga com um time posicional, que tem a sua posição estática em campo, porque ele precisa cobrir um corredor obrigatoriamente. Todo mundo faz esse papel tático, mas de uma maneira leve em campo. Quando o Fluminense não consegue sair jogando, é porque tem uma marcação no meio-campo, pressão, que não deixa o atacante respirar, não deixa o atacante girar, vencer a marcação que está sobre ele para poder olhar para frente e dar esse passo para frente. Isso é difícil de fazer se você tem nessa equipe uma lógica ofensiva de jogo. Um time que está preparado para atacar. Então, esse é um ponto muito positivo do Felipe Luiz. Eu faço esse paralelo porque na seleção brasileira, por exemplo, a gente tem jogadores muito técnicos do meio para frente, com muita qualidade técnica e que a gente quer ver jogarem um pouco mais soltos. Mas quando se tenta isso na seleção, se apresenta uma fragilidade imensa defensiva, porque faltam alguns encaixes, ou talvez faltam algumas ideias. Então, acho que o Felipe Luiz, ele contribui para essa diferença que existe hoje do Flamengo em relação às outras equipes. Esse ponto da marcação, da pressão do Flamengo, tem uma adaptação que eu acho interessante, mérito do Felipe Luiz, que é o Flamengo. A questão que a gente ainda debate sobre o Flamengo é como finalizar, como fazer mais gols, criar mais e fazer mais gols. E fazer mais gols, o que todo mundo fala quando fala disso? O Pedro, o desfalque do Pedro. Mas sem o Pedro, o que você consegue fazer melhor sem o Pedro? Você intensifica a pressão. A pressão do Flamengo vai ser pior sem o Pedro, um pouco pior, pelas características dele, absolutamente natural isso. Mas o Flamengo vai fazer menos gols porque não tem esses finalizadores, por exemplo, as chances do Plata e do Luiz Araújo no primeiro tempo de ontem. O Pedro provavelmente faria esses gols, mas será que ele roubaria a bola que o Plata roubou do Fábio? Então, o Felipe, sem o Pedro, que é um desfalque enorme nesse time, melhor centroavante do futebol brasileiro, consegue adaptar o time para fazer coisas melhores do que ele faria com o Pedro. E intensificar a pressão é uma delas. O Fluminense não conseguiu respirar no primeiro tempo de ontem por mérito do Flamengo, porque o Flamengo estava lá em cima marcando e o Fluminense tinha muita dificuldade de sair. Claro que entra nesse cálculo, né? A gente está falando da qualidade do Felipe Luiz e vamos poder medir melhor até quando ele tiver um outro trabalho pela frente, que não seja no Flamengo, com outros jogadores, outras peças. Claro que tem uma defesa, né? Com o Léo Ortiz e o Léo Pereira, jogadores que têm velocidade, que conseguem ter uma arrancada, que conseguem dar a cobertura. Laterais, né? Como o Wesley, por exemplo, que tem uma presença ofensiva gigante, mas também contribui na fase defensiva. Poucos elencos entregam isso para um treinador, né? Talvez alguns treinadores sofrem mais porque eles não têm uma defesa que vai saber jogar com a linha tão alta, ou uma dupla de volantes que vai saber fazer um encaixe tão bem feito e de uma maneira tão harmônica que faça com que todo o meio-campo se encaixe de uma forma natural. Claro que tem a ver com esse elenco muito, muito bom do Flamengo, mas é muito interessante ver que hoje é difícil você achar algum time no país que vai conseguir jogar de igual para igual com esse Flamengo, atacando e defendendo. Da dupla de volantes, o Felipe disse na coletiva que o Pulgar e o De La Cruz botaram o jogo no bolso, foi a expressão que ele usou. E aquele lance que a chance perdida pelo Luiz Araújo é muito simbólica desse Flamengo, porque começa lá no Rossi, passa pelos jogadores do meio campo, Pulgar para o De La Cruz para o Arrascaeta, o Arrascaeta acha o passe para o Luiz Araújo. É um lance simbólico desse time e os dois volantes ontem, jogadores que já oscilaram no Flamengo, né? Tanto o Pulgar quanto o De La Cruz. O De La Cruz chegou ano passado, fez um ótimo primeiro semestre, um segundo semestre muito fraco. Jogadores que já oscilaram estão vivendo um grande momento. O Pulgar fez um excelente. Talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo, tem que pensar aí. O melhor jogador do Campeonato Carioca, o Pulgar fez um excelente campeonato. É importante pontuar o Pulgar que para sustentar um ataque de tanta mobilidade, como eu vinha falando, a função de primeiro volante é especial. É esse jogador, junto com a dinâmica de zaga, que consegue sustentar todo esse ataque. Na sequência, nós vamos ouvir aí as entrevistas dos jogadores e do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tomou o tradicional banho de isotônico. Um Felipe Luiz absolutamente sereno, fazendo a análise do que foi a campanha. Embora ele tenha encaixado uma reclamação no fim, né? Algo que ele sente desde o tempo de jogador.
né? Existe uma pilha coletiva no universo do futebol de que quando o Flamengo ganha é roubado. E, né, a internet brinca muito com isso, faz negócio de juiz com camisa do Flamengo, todas essas imagens, essas coisas. O jogador sente, né? O Filipe Luís deixou isso aí claro. E o jogo de ontem teve 2 gols anulados, né? Eu fiquei com a sensação de que o gol do Fluminense começou a ser anulado na semana passada. Contra o Flamengo. Esse gol aí, o gol do Plata, começou a ser anulado na semana passada, quando começaram imediatamente após a primeira partida, as reclamações do Fluminense sobre a arbitragem, né? Hoje tem muito esse movimento no futebol brasileiro, de que a gente reclama hoje, não dá mais para voltar atrás, mas na próxima a gente se garante. Não sei se é uma coisa do Flu especificamente, é uma coisa Não, estou falando generalizada, especificamente né? sobre essa final aí. É um hábito que está disseminado pelo futebol brasileiro. O que a gente poderia apontar como característica... O Flamengo também não reclama bastante, o Gerson não é um jogador, por exemplo, um exemplo só que reclama bastante no campo, eu não sei. O Fluminense teve uma coisa de nota oficial depois do primeiro jogo, reclamando de arbitragem, diferente nessa final. Mas eu acho uma coisa bem generalizada. E embora seja bem generalizada, eu não sei, parece que nos jogos do Fluminense o bolinho é sempre maior. O Fluminense tem uns auxiliares de arbitragem, né? O Martinelli, por exemplo, apita o jogo junto com o juiz. Ele está presente em todas as marcações. Eu acho que todo time tem. O Gerson, por exemplo, eu acho um auxiliar de arbitragem. Acho que todo time Ontem tem. O Cano também estava muito ativo nisso aí. Não, né? ontem... Samuel Xavier também. Nesse lance do gol, na hora até que o Vilani estava narrando na transmissão da Globo, os jogadores tem 6 jogadores do Fluminense direto. Já cercam imediatamente. Na hora que a bola entra. Eles vão liderados pelo Thiago Silva, que é o capitão e tem direito de falar com o juiz. E aí, lembra que no início do Carioca, de outros campeonatos, só o capitão pode falar com o juiz. Lembra dessa história? O juiz mostrava a abraçadeira. Os jogadores, como previsto, botaram essa determinação no bolso, né? Mas eu acho que isso é reflexo. Isso acontece no Brasil inteiro, tá? Se a gente for nos campeonatos regionais, tem reclamação em todos os campeonatos regionais e essa tentativa de condicionamento da arbitragem para o próximo jogo. Agora, isso só mostra como a arbitragem, assim, ao meu ver, tem credibilidade zero, né, perante os clubes. Os clubes, eles se sentem no direito de fazer isso porque eles se sentem sempre lesados. Então, essa ausência de critério, os jogadores, treinadores, os clubes ficam perdidos de qual que é a regra que está valendo. E se sentem, por que para mim valeu, para o outro não valeu, aí no outro jogo está valendo, depois não vale mais. E isso a gente está vendo ano após ano, qualquer resquício de credibilidade da nossa arbitragem se esvaindo, porque são erros crassos que acontecem. E para mim, anular esse gol foi mais um erro desses. Pois a gente só não está vendo a falta que o VAR conseguiu ver ali, né? Eu não sei aonde, porque não tem nenhum braço puxando. Foi a carga do corpo. Mas, gente, no futebol você coloca o teu peso do corpo para ganhar uma jogada. Isso é normal. O corpo ele é usado para eu acho que ele não deu a falta no braço, né? Até pelo lance do VAR ali que a gente conseguiu ver a análise. A gente discutiu muito, tem força no braço? Para mim, é claro que não existe força no braço, não. E eu fiquei com a sensação de que o Bruno Arleu analisou as costas do Juninho no pé do Ignacio ali, totalmente sem querer, mas foi o lance analisado, na minha opinião. E aí, eu tenho uma questão que é o tamanho da intervenção do VAR. Para mim, esse lance não é lance... Você pode até achar falta essas costas no tornozelo do jogador. Se eu estivesse na cabine do VAR, eu não chamaria para esse tipo de lance. É uma discussão longa e conceitual do futebol brasileiro, né? O tamanho da intervenção do VAR. Falamos sobre isso semana passada aqui por causa do Palmeiras e São Paulo. Tem uma orientação no Campeonato Carioca de intervenção mínima. Ou seja, se o VAR tivesse analisado esse lance e achado que era uma questão de interpretação, deveria prevalecer a interpretação do juiz. Se o VAR seguiu à risca essa determinação, significa que viu nesse lance uma falta clara, uma falta evidente, que nós aqui não conseguimos ver e ontem o PC Oliveira também não viu. A gente já destacou aqui alguns números, né, sobre domínio do Flamengo, sem entrar na pilha do é normal ou não é normal, mas enfim, não dá para escapar dos números, né, sobre o domínio do Flamengo. E também sobre esse começo de carreira do Filipe Luís, que está chamando a atenção, né? A gente precisa sempre fazer o asterisco de que as 2 derrotas do Flamengo nesse campeonato carioca, nas 2 derrotas o Filipe Luís não estava no banco, né? Estava com o time principal na Flórida. Então, em 27 jogos comandados por ele, né? São 19 vitórias, 7 empates, só uma derrota para o Fluminense do Mano Menezes. Brasileiro. Né? Pelo Campeonato Brasileiro. E já 3 títulos. Né? Isso se falava muito do Jorge Jesus, né? Mais títulos que derrotas. Né? 5 e 4, né? O Filipe Luís está nessa batida aí.
com 77,4% de aproveitamento, o aproveitamento de campeoníssimo brasileiro. Mas, evidentemente, né, gente, só estou comparando o percentual, porque é mais difícil chegar a 75% de aproveitamento no brasileiro do que é no carioca. Mas esse aproveitamento ele tem tudo junto e misturado. Sim. Acho que a gente vai conseguir fazer uma leitura mais correta da competência do Felipe Luiz. Ele já mostra muita competência, mas exatamente que treinador é esse quando o tempo passar, né? Ao longo do tempo, quando ele enfrentar adversários que vão estar muito bem também, quando enfrentar times bem treinados, com uma capacidade ofensiva grande também e defensiva. Acho que ali a gente vai conseguir ver, né, mais uma amostragem onde o Felipe vai ser mais testado, né? No Super Mundial, especialmente lá onde os adversários vão subir de patamar, para a gente começar a entender que treinador é esse e o que ele tem a oferecer para o nosso futebol brasileiro. Até agora, tudo é muito bom. E ele consegue fazer esse Flamengo jogar de uma forma muito dinâmica. Acho que o principal é isso. Porque o Flamengo não goleou o Fluminense pra gente. A gente tá falando da distância, né, do Flamengo para o Fluminense. Não goleou o Fluminense. Mas as dinâmicas que acontecem em campo dos jogadores defensivas e ofensivas mostram muita capacidade de um time que é muito bem treinado. E só um ponto especial que também contribui para o sucesso do Felipe e do Flamengo. É um time que fisicamente está muito saudável. É um time com muita saúde física, corre demais, está sempre numa rotação muito boa. Difícil ver um jogo em que o Flamengo está numa rotação ruim, ok? Alguns jogos do Carioca, quando estava calor, ou na primeira partida da final, ali durante o primeiro tempo, tudo bem, mas é um time que está sempre muito afinado. E isso contribui para um treinador que consegue colocar em prática as suas ideias. Então o Felipe até agora, ele nos traz, né, a ideia de um treinador que tem uma proposta de jogo muito interessante, que conseguiu vender isso para os seus atletas, os atletas compraram essa ideia do treinador e eles têm capacidade para executá-la em campo com clareza. Isso é muito legal de se ver e difícil de se ver. Tem muito treinador com ideias dinâmicas, incríveis, mas não conseguem vender para os seus jogadores. E olha que a gente está falando de um elenco de estrelas, né? Não é muito fácil você convencer um elenco de estrelas a jogar assim. Nós mostramos que até o banho de isotônico foi organizado, né? Os jogadores chegaram, em vez de bagunçar a coletiva, né? Deram um banho ali. Não, ele falou, vai lá, beleza, né? Vamos Isso, lá. aí ele puxou a cadeira, sentou ali. A outra camisa já estava ali, né? Tudo preparado para fazer o marketing depois. Ontem eu conversava depois do jogo também com um amigo que lembrava que no ano passado, em números, o Campeonato Carioca do Flamengo é parecido com o desse ano. O domínio do Flamengo no Campeonato Carioca do ano passado, com o Tite, claro. Teve a história que o Flamengo só levou 1 gol no ano passado, esse ano o Flamengo levou 7 gols. Mas o desempenho é diferente. O título do Felipe Luiz no Campeonato Carioca foi invicto, o do Flamengo não foi, né? A gente já fez esse asterisco aqui. Em 15 jogos, venceu 9, empatou 2, fez 22... Não, ele dirigiu o time em 11 dos 15 jogos, venceu 9, empatou 2. Fez 22 gols e sofreu 2. É um saldo de gols de 20, né? E com esse 0-0 aí, é o 12º clássico sem derrota em confrontos válidos pelo Campeonato Carioca. Também aí, né, não só com relação ao Felipe Luiz, mas ao domínio do Flamengo nessa competição. Mas, no geral, no rendimento, esse ano me chama mais atenção. Eu lembro, por exemplo, no ano passado, fora essa semifinal que o Flamengo foi bem superior ao Fluminense, afinal não foi contra um grande, né? O jogo de classificação contra o Vasco, o Léo Pereira teve que salvar a bola em cima da linha, o Gabigol até perdeu um pênalti também, mas o Felipe Luiz, o Flamengo do Felipe Luiz, consegue mostrar um desempenho dentro de campo com uma diferença para os rivais que o Tite não conseguiu no Carioca do ano passado, para ficar nesse recorte de Carioca de 24 contra Carioca de 25. O Flamengo é muito dominante nas partidas que faz. Ontem, mais uma vez... E vamos lembrar, o primeiro jogo da final, agora, em 25, o Flamengo não fez um grande primeiro tempo. Se não fossem erros dos dois principais jogadores do Fluminense, o Fábio no gol do Wesley e o Arias que perdeu um gol feito, talvez o intervalo daquele jogo tivesse 1-0 para o Fluminense, em vez de estar 1-0 para o Flamengo no primeiro jogo da final. Mas o segundo tempo do primeiro jogo e o primeiro tempo de ontem é difícil a gente ver, a não ser quando a final é Flamengo e Nova Iguaçu, como foi o caso do ano passado, em clássicos, e aí pelo Brasil, é difícil a gente ver um time dominando tanto o outro por 90 minutos, né? 45 da quarta-feira, 45 do domingo, como o Flamengo dominou o Fluminense. Parceiro, esse é o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Inclusive, passar para vocês uma informação, né, que a partir desta segunda-feira, tá, a Flá TV passou a se tornar, né, passou a se chamar Flamengo TV. Então, a Flamengo TV está sendo, né, de fato aí apresentada a todos os rubro-negros, que inclusive a Flamengo TV
vai transmitir jogos para o exterior com narração do João Guilherme, tá? Então o João Guilherme vai estar narrando todos os jogos ali da Flamengo TV. E lógico, né, teremos ali a Daniela, teremos ali o Tino Marcos, várias figuras vão estar aparecendo, né, como novidade na Flamengo TV. E vamos estar aqui, logicamente, acompanhando e torcendo muito para que seja um sucesso, né, essa nova fase aí da Flá TV, que agora passa a se chamar Flamengo TV. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, né? O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like, o botãozinho do dedinho para cima, ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Fique ligado, porque teremos o sorteio, né, da fase de grupos da Libertadores e vamos trazer para vocês mais detalhes, né, ou melhor, todos os detalhes e toda a repercussão dos times que vão cair no grupo do Flamengo, tá? Então, Mengão campeão carioca e agora é focar no brasileiro e pensar também aí na Libertadores. Valeu, meus amigos? Já já eu volto trazendo mais novidades e notícias do nosso Mengão. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!